Mas para que possa preencher, talvez, o Alex, a gente tem que criar uma interface, quando você preencher esse exemplo, que a gente tem que pegar o mínimo de entrada para que reduza o trabalho. Para informar a senha, cadastra a informação. Ele vai deixar ali pronto na tela do exame, correto? Beleza. Eu tenho que marcar o horário. Então, se eu quiser marcar o horário, eu não consigo trazer essa interface para vocês. Eu teria que pensar como a gente poder desenhar o melhor cenário. Você entendeu, Alex? Sim, deixa eu fazer um adendo aí nessa tela, tem duas coisas críticas que impactam diretamente o faturamento. Primeira delas, a Unimed ela não deixa executar vários exames no mesmo dia, né? Então você tem que executar eles com datas diferentes para não ser glosado. Do mesmo código. Então, por exemplo, mão, direita, esquerda, enfim, vai ter o mesmo código lá e você não pode executar ele no mesmo dia. O que é o diferencial dessa tela aí? Quando eu agendo a mão direita e a mão esquerda para a Clécia e dou a atender lá, nessa telinha aí que você está vendo, ia aparecer os dois procedimentos. Certo. O que a gente faz aqui para isso sair dessa guia aí e não atender os dois ao mesmo tempo? Tem aquele tracinho preto ali, ó. Quando você clica nele, ele remove o item desse atendimento para ser atendido depois. Ou seja, ele tira o procedimento daí, ele não cancela, ele só tira e atende esse de cima aí. Uhum. Então, é o que o pessoal tem feito para os dois não serem executados ao mesmo tempo, para serem executados em códigos de guia diferente, de pedido diferente, perdão, e depois ele ser executado com uma data diferente, a gente troca a data. Por exemplo, o exame foi feito hoje, a gente clica no tracinho, deixa ele para depois, termina, finaliza todo o processo desse aí volta no outro exame que foi deixado para trás, atende ele, executa, finaliza, e aí a gente vai numa telinha de faturamento lá e altera a data dele para amanhã, por exemplo. Porque a gente não, em tese, a gente não pode, para a Unimed, executar no mesmo dia. Entendi. A gente vai precisar no mesmo dia aqui, mas a gente tem que alterar essa informação, senão o faturamento dá ruim lá. Só que, Alex, essa é uma situação que, aproveitando que a gente está fazendo todo esse desenvolvimento, a gente podia chamar o César para essa roda de conversa. Por quê? Isso é uma coisa assim, que eu já discuto há muito tempo com ele, desde quando eu era financeiro, faturamento, tá? Muito, muito tempo. Porque, assim, o paciente, a gente tinha, hoje não mais tanto, mas tinha casos que você eu não fiz, esses dias eu não estava internado. E a gente fica lá tentando identificar que foi porque a gente alterou a data de faturamento só porque a Unimed não permite executar mais no mesmo dia. Por exemplo, se o paciente faz 2 restos de hipótese no mesmo dia, ele não permite executar. Controle de tem, faz de manhã ou de tarde, a gente não consegue executar o mesmo. Agora você pensa, o paciente fica 30 dias na UTI fazendo exame, e a gente vai jogando lá para frente, entende? Então, é uma situação que a gente tinha que achar um meio de resolver isso. Você entendendo o lado de lá da Unimed também, Sim. né, também talvez chamar o César nessa roda de conversa que é uma forma. Não, se você puder incluir, Clécia, seria legal para a gente poder fazer isso, porque a gente também conhece a regra do sistema Unimed, correto? Então, a gente consegue apoiar nesse sentido, tá? Porque, assim, a gente que tem de quase o estado inteiro, né, dos Unimed. Então, Cuiabá, Rondonópolis, Sepultura e Unimed Norte, né? Então, a gente tá, do estado, a gente atende as 4 que usam só, as 4 maiores, né? Então, a gente conhece bem o regulamento e processo, né? Então, dá para a gente poder pensar num processo que seja efetivo, tá, Clécia? Tá, então a gente marca um outro momento, a gente elenca tudo que a gente tem de questões com a Unimed, de entrar, situações que a gente tem que alterar, ajustar rapidamente para atender uma necessidade de uma talvez possível para ser no Unimed, e a gente chama o César para uma conversa, é isso, né? É isso mesmo, que a gente valida junto para poder direcionar, tá? Tá, eu tenho mais uma adenda aí que é muito importante, mas é na próxima tela. Deixa eu ver. É mais ou menos essa mesma questão, só que só reforçando essa parte que o Alex falou, né, questão de duplicidade, que a gente minimiza os atendimentos. Nós, ali da recepção, nós fazemos isso diariamente, né, justamente porque tem pacientes que marcam exames de várias modalidades no mesmo momento. Então, às vezes o paciente tem uma ressonância para fazer, depois uma tomografia, depois uma ultrassom. Uhum. E aí nós dividimos, né, justamente por conta que cada exame tem uma modalidade. Então, por exemplo, aí na ressonância a gente executa uma guia, né, gera um novo número de guia, dá ultrassom outra guia, e aí a gente faz isso separado, para não afetar a neuroquirúrgica aqui dos equipamentos. O que a gente chama disso daí seria a segmentação de acordo com o procedimento. O que a gente teria que criar junto com vocês é criar uma tabela, falar, esse procedimento pode ser feito junto, esse procedimento não pode ser feito junto. A gente teria que fazer o que a gente chama de artefato, criar um documento com as regras, ó.
Esses procedimentos podem ser feitos conjuntos, esse procedimento, obrigatoriamente, ele tem que ter uma guia isolada para ele, você entendeu? A gente teria que só fazer levantar os códigos, aí eu vou pedir a gentileza para vocês, tá? Colocar quais códigos que permitem ser feito junto, para a gente poder fazer. A gente faz uma tabulação para a gente poder amarrar isso. Porque a partir que a gente identificou isso na guia, a gente já faz a segmentação automática para ti, você entendeu? Mas a gente vai ter que definir a regra do jogo, tá? Que isso daí a gente não tem um conhecimento para definir o que pode ou não pode ser feito da mesma guia. Então, a gente vai precisar criar um documento para vocês nesse sentido, tá? Não, perfeito. Tá. Então, aqui seguindo, né, a gente vai seguir o agendamento só do exemplo que realmente eu agendei. Próxima tela aqui, ele só vai trazer, né, o valor que vai ser pago por esse procedimento. Aqui tem que preencher? Fica anterior. Para cima. Dá uma avançada. Onde? Pode ser. Eu vou dar isso. Eu acho que o pessoal está pensando nessa coisa, né? Eu não ia fazer isso. Mas agora? Sim. Eu estava pedindo para assinar aqui. Aí aqui é só ficar o pessoal deve estar abrindo minha ficha. Eu quero visualizar. Então, aqui ele traz, né, as informações do exame, né, para ser pago. Aqui eu tenho que preencher, ele tem que trazer o código de autorização. Então, essa informação aqui, código de autorização, as meninas também têm que preencher, mas aí, nesse caso, vocês vão ter que automatizar e trazer também na guia da Unimed, tá? Sim. Aí, essa data de autorização. Então, pera, alguma coisa? Cadastro do documento. Aqui. Mas aqui a gente está falando das crias. Aquela coisa que tá não, né? Tipo, não, pera. Não. Só coloca aqui. Isso aqui, ele tem que trazer a data da autorização lá da guia, tá? Alex. Isso daí tá tranquilo. O que a gente vai fazer é o quê? A gente vai definir, Alex, do que a gente tem que buscar de informação, que é obrigatório, que está envolvendo os passos da autorização, que está atrelado à solicitação que foi realizada na operadora, tá? Então, a gente já tá, o Vasco comentou. Preciso da indicação, preciso da data da validade, preciso do número da guia operadora, preciso dessas informações, já tabulo dentro do processo, tá, Clécia? Tá, perfeito. Aí aqui ele traz os dados, né, a forma de pagamento, que vai ser o nível do convênio, né, traz o código da carteirinha, a validade da carteirinha, e aqui as observações, a observação se porventura a gente precisar adicionar algo mais, geralmente esse campo não adicionar nada. A indicação clínica já está lá na frente, né, lá atrás, na verdade, na outra guia, então aqui não tem necessidade de pôr nada. Geralmente, essa janela, na verdade, é um faturamento, né? Então, quando a gente clica aqui no maisinho, a gente informa no sistema que a gente está recebendo esse valor. Aí, se porventura quiser colocar uma observação relacionada a esse pagamento, esse faturamento, aí a gente coloca nesse campo de observação aqui. Então, por exemplo, esse faturamento foi destinado para o hospital X, o hospital Y. Aí isso vai aparecer lá na listagem do relatório ou do financeiro, ou até mesmo do próprio faturamento. Uhum. Alex, vamos chegar no problema 2 que eu tinha relatado. Esses dois campos nota fiscal aí. Cara, com essa reforma aí nova que teve, vários quinais não podem ser executados na mesma nota fiscal. Por exemplo, ressonância, raio-x, tomografia. Cada procedimento desse, não sei por que a prefeitura daqui inventou que tem que ser um quinal diferente. Ou seja, tem que emitir uma nota fiscal para cada procedimento desse. Eu já entendi. Mas, olha, se você for pensar, é a mesma segmentação que o rapaz comentou ali anteriormente. A segmentação aquela. Então, agora, a segmentação não é só a regra do que eu posso fazer na mesma guia, mas também a regra olhando para a tributação, correto? Exatamente. Está nessa planilha de referência, a gente consegue resolver, tá, Alex? A gente não vai poder, por exemplo, executar ressonância, raio-x e tomo na mesma guia. Vai ter que ser sempre segregado. Tá bom, entendi. Sim, mas de qualquer forma, não vai poder, a nota fiscal não vai poder ter os dois procedimentos ali. Não vai poder ter isso e raio-x nessa guia, por exemplo. Mas uma pergunta, Alex. O sistema de vocês comunica com o sistema da prefeitura de nota fiscal? Nesse momento, o convênio eu vejo que vai ser um grande problema.